Vamos falar sobre compra de imóveis. Quando a gente compra um imóvel, a gente precisa ter muitos cuidados, porque a compra de um imóvel envolve custos altos e a compra e venda de um imóvel em si tem vários detalhes que precisam ser observados. Por isso, é uma operação extremamente complexa. Se você tem condições de contratar um advogado, é extremamente recomendado que o faça e principalmente que seja especialista em direito imobiliário. Agora, se você não tem condições, é importante que assista muito atentamente a esse vídeo e tome todos os cuidados necessários para não cair em uma enrascada e ter muitos prejuízos. Então, quando você for comprar um imóvel, a primeira providência antes de assinar o contrato de promessa de compra e venda é pegar uma matrícula atualizada com certidão de ônus. Onde que se pega? No cartório onde esse imóvel está registrado. Você vai pedir o número da matrícula para o vendedor e o cartório onde o imóvel está registrado e você vai até esse cartório e vai solicitar uma matrícula atualizada com certidão de ônus. Se o vendedor não souber o cartório, só souber o número, e a cidade tiver mais de um cartório de registro de imóveis, você vai ter que ligar para cada um deles para identificar em qual cartório está registrada a matrícula, certo? Lembrando que em cidades pequenas só tem um cartório, mas nas maiores tem mais de um. E eles são divididos por zonas. Por isso é muito importante identificar qual o cartório correspondente para fazer a busca da matrícula e da certidão de ônus. E o cartório, obviamente, vai estar sediado na cidade onde o imóvel está localizado, certo? Com a matrícula em mãos, vocês vão poder verificar se quem está vendendo o imóvel é realmente quem está como proprietário na matrícula, se a descrição deste imóvel está correto no contrato, né? Quando você for analisar o contrato, vai ver se esse imóvel não tem nenhum ônus, nenhuma restrição que venha impactar a transação. Lembrando que a matrícula é o documento do imóvel, nela constam todas as informações que aconteceram com esse imóvel desde a sua criação. Então você vai pegar essa matrícula e vai analisar ela em conjunto com a certidão de ônus. A certidão de ônus, ela vai dizer se esse imóvel tem alguma restrição, alguma hipoteca, alguma penhora ou qualquer coisa que venha impedir a concretização da compra e venda. Então, com esses dois documentos, no primeiro momento você vai analisar se o imóvel está regular. Por exemplo, se você está comprando uma casa, se ela está descrita também na matrícula, porque muitas vezes as pessoas constroem casas em terrenos e não averbam na matrícula do imóvel, não fazem constar na matrícula que existe uma casa edificada lá, certo? Então é muito importante tomar esse cuidado. Você vai verificar se quem está te vendendo realmente é quem está na matrícula do imóvel e você vai poder verificar se o imóvel não tem nenhuma restrição, nenhuma dívida, nada que venha a impossibilitar a transação de compra e venda. E se tiver tudo certo, posso assinar o contrato? Não. Depois de analisar a matrícula, é necessário analisar se os vendedores estão ok, se eles não têm nenhum processo que venha a impactar a transação de compra e venda e se o imóvel também está com as suas certidões negativas. E que certidões são essas? Você precisa pegar a certidão da Justiça Estadual dos vendedores, que pode ser pessoa física ou jurídica, e vocês vão pegar essas certidões no Tribunal de Justiça do estado onde o imóvel está localizado e se os vendedores residem em outro estado ou se é uma empresa sediada em outro estado, é necessário pegar as certidões lá naquele estado correspondente também. Então você vai botar no Google Tribunal de Justiça do estado tal, vai entrar no site e vai emitir as certidões completando os campos lá descritos. Posteriormente, você vai pegar a certidão de ações e débitos trabalhistas. Muito importante, porque as ações trabalhistas podem sim comprometer uma transação de compra e venda de imóvel. Então, vocês vão colocar no Google Tribunal Regional do Trabalho e vão colocar o estado onde o imóvel está sediado. E se os vendedores residem em outro estado ou é uma empresa que está sediada em outro estado, é necessário buscar também no estado correspondente. O Google vai sinalizar qual é o site correspondente
e vocês vão clicar, entrar e solicitar as certidões, preenchendo os campos necessários que vão ser solicitados no momento em que vocês ingressarem no pedido de certidões, certo? Posteriormente, vocês vão pegar as certidões da Justiça Federal. Da mesma forma, vocês vão digitar no Google Justiça Federal do Estado tal, que vai ser onde o imóvel está sediado e onde os vendedores residem, ou se for uma empresa onde ela está sediada, vai abrir lá o site correto, busca as certidões, preenche os dados, vocês também conseguirão emitir as certidões da Justiça Federal. Posteriormente, vocês vão buscar a certidão de regularidade fiscal junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que é para ver se os vendedores estão ok com a Receita Federal. Irregularidades com a Receita também podem impactar a transferência do imóvel para o seu nome. Posteriormente, vocês vão buscar as certidões da Receita Estadual. Então, vocês vão digitar no Google Receita Estadual do Estado tal e aí vão preencher com os dados que lá vai estar solicitado e vão emitir a certidão. E também é necessário pegar a certidão negativa municipal junto ao site da prefeitura do local onde o imóvel está sediado. E também a certidão negativa condominial se o imóvel for em condomínio. Isso você consegue junto à administradora de condomínio ou junto ao síndico. É muito importante pegar a certidão negativa municipal e condominial, porque esses débitos seguem o imóvel, tá? Muitas pessoas acham que, não, esse débito é do tempo que o vendedor estava no imóvel, então não tem nada a ver comigo, é responsabilidade dele. Não, perante a prefeitura e perante o condomínio, a responsabilidade é do atual proprietário. Se for você, é sua responsabilidade. E esse imóvel é que vai responder por esses débitos, ou seja, vai ser possível penhorar este imóvel em razão destes débitos. Por isso é muito importante tomar cuidado e pegar essas certidões por ocasião do fechamento do negócio. E também é prudente consultar o SPC e Serasa dos vendedores para verificar a saúde financeira deles. E por que é necessário tudo isso? Porque se eventualmente os vendedores têm uma execução ou uma execução fiscal ou um processo trabalhista, isso pode impactar diretamente na compra e venda e ela pode ser inclusive anulada lá na frente, certo? Então é muito importante tomar esses cuidados. E se existir processo judicial, não dá para fechar a compra e venda? Depende. Aí, nesse caso, é importante consultar um advogado, porque dependendo da natureza do processo, ele não vai impactar no negócio em si, mas dependendo do que se trata a ação, pode sim impactar. Então é importante ter um aconselhamento com o advogado. E se alguma certidão for positiva? Da mesma forma, tem que verificar se é possível resolver a situação e se não for, se essa situação, se essa certidão que não é negativa, pode impactar na perfeitibilização da negociação. E se o imóvel for financiado, é possível vender? Sim, não tem problema, só tem que cuidar muito a forma como vocês vão estruturar esse negócio. Por exemplo, como que vai ser feita a quitação desse financiamento? O vendedor vai quitar com recursos próprios que ele já tem? Ou o comprador vai disponibilizar o dinheiro para o vendedor quitar esse financiamento? Ou ainda, o comprador vai financiar? Porque se ele for financiar esse imóvel, o financiamento dele vai quitar automaticamente o financiamento do vendedor. E isso é um procedimento feito diretamente entre os bancos, sem que o dinheiro passe nas contas das partes da negociação. Para mim, é o jeito mais seguro. Agora, se o vendedor for fazer esse pagamento com o dinheiro dele, é importante que ele conclua todas as providências necessárias junto ao banco financiador para posteriormente o processo de compra e venda do comprador seguir normalmente. Agora, se esse financiamento for quitado com o valor que o comprador vai pagar pelo imóvel, é muito importante acompanhar essa quitação de perto e fazer constar no contrato. De qualquer forma, seja da forma como for quitado esse financiamento, é muito importante fazer isso constar no contrato de promessa de compra e venda. Outra coisa que é importante lembrar é que posteriormente à quitação do financiamento do vendedor, vai ser necessário informar e registrar, colocar na matrícula do imóvel que aquele financiamento foi quitado. E isso tem custos. E esse custo é de responsabilidade do vendedor. Então é importante estar atento para isso.
E por fim, é importantíssimo lembrar que quem não registra não é dono. Portanto, então logo você tenha feito a escritura do imóvel ou feito o financiamento habitacional, é necessário fazer o registro. Muitas pessoas, quando compram um imóvel com recursos próprios, com financiamento isso não acontece muito porque o banco exige o contrato registrado em nome do comprador para liberar o valor financiado. Agora, quando as pessoas compram os imóveis com recursos próprios, sem financiamento, às vezes elas deixam para registrar porque é muito caro, porque se esquece, enfim, vão deixando. E aí o que acontece? Elas correm muitos riscos, porque se o vendedor tiver credores, por exemplo, eles podem penhorar este imóvel. E se o vendedor estiver de má fé, ele pode dar esse imóvel em garantia de alguma dívida. E por fim, e mais grave ainda, o vendedor pode vender este imóvel para outra pessoa. E se essa pessoa registrar antes que você vai perder o imóvel e vai ter que cobrar os prejuízos do vendedor, que muito provavelmente não tem absolutamente nada a perder. Afinal de contas, o que uma pessoa que vende o mesmo imóvel para duas pessoas diferentes tem a perder? Nada. Então, você pode ter um problema muito grande se você não registrar o imóvel para o seu nome. E antes de fazer o contrato de promessa de compra e venda, é importante verificar o seguinte: você vai financiar o imóvel? Se sim, você precisa se dirigir ao banco, entender as condições de financiamento, pré-aprovar o seu crédito e verificar se você preenche todas as condições necessárias para a aprovação do financiamento. Do contrário, você pode ter um problema. Se você assinar o contrato e depois se der conta que não consegue o financiamento ou que não consegue todo o valor que você precisa, você terá que pagar multa para o vendedor. Então, muito importante ir ao banco, verificar se você tem condições de financiar aquele imóvel e se o valor que o banco pode te emprestar vai ser o suficiente para você quitar o débito com o vendedor. Posteriormente, visto tudo isso, você vai ter que analisar o contrato de promessa de compra e venda. E essa é uma parte muito importante, porque é o que está escrito lá no contrato de promessa de compra e venda que você terá que cumprir. Então vamos lá, o que você precisa analisar? Conferir os dados das partes. É muito importante verificar se os teus dados estão certos no contrato e se quem está figurando como vendedor é a mesma pessoa que está lá na matrícula do imóvel como proprietário. Conferência da descrição do imóvel, também muito importante. O imóvel ele pode sofrer modificações e todas essas modificações vão estar na matrícula. Você precisa verificar se a descrição que constou no contrato é a que está em vigor no momento da assinatura do fechamento do negócio. E isso você vai ver lendo toda a matrícula do imóvel. Preço e forma de pagamento, muito importante. Verifique se o preço foi o combinado, se tem correção, se tem juros e se tudo que consta no contrato é realmente o que foi combinado entre as partes. Se você não entender alguma parte do contrato, peça para reescrever. Isso é muito importante. Além disso, todos os pagamentos constantes no contrato têm que ter um prazo de vencimento. Além disso, todos os pagamentos constantes no contrato devem ter um prazo de pagamento. Muitas vezes as pessoas colocam, quando tem financiamento habitacional, que será quitado simplesmente com financiamento e não colocam um prazo. Isso não está correto. Ainda que as partes dependam do banco, tem que colocar sim um prazo máximo para que não fique algo em aberto. Afinal de contas, se não tiver um prazo, o comprador pode simplesmente financiar quando quiser. Então, muito importante ter esse cuidado. Data da transmissão da posse. Importante constar em contrato qual data o vendedor vai entregar a posse do imóvel para o comprador residir. Itens que ficam no imóvel. Se você está adquirindo um imóvel mobiliado ou semi-mobiliado, tem que constar no contrato quais bens vão ficar no imóvel para não ter problema lá na frente do vendedor entregar o imóvel sem o que foi combinado. Prazo para outorga da escritura pública. Também tem que estar estipulado em contrato o prazo que o vendedor tem para transferir o imóvel para o nome de vocês. Se o imóvel estiver financiado, é importante constar o valor do débito e em qual banco esse imóvel está financiado. Além disso, é muito importante fazer constar a forma como esse financiamento do vendedor vai ser quitado. Quem paga a comissão de corretagem?
Se existir imobiliária, o corretor fazendo a intermediação dessa compra e venda, é importante fazer constar no contrato quem vai pagar a comissão de corretagem. Via de regra, é o vendedor. Cláusula dos tributos e encargos. Importante estabelecer no contrato de promessa de compra e venda que os vendedores são responsáveis pelos pagamentos dos encargos, tributos, despesas do imóvel até a transmissão da posse para o comprador, a partir do qual o comprador assume a responsabilidade por todas as despesas dali para frente. Multa por descumprimento contratual. Muito importante, essa multa tem que ser para ambas as partes. Em muitos contratos, a multa é só para o comprador. Está errado, o contrato tem que ser justo, equilibrado, equânime, a multa tem que ser para todos. E por fim, o foro de eleição. O que é isso? Se por acaso o comprador e o vendedor entrarem em conflito, essa questão vai ter que ser resolvida na justiça. E o foro de eleição, estipulado em contrato, vai ser onde o processo vai tramitar. O ideal é que o foro de eleição seja o local na qual o imóvel está sediado. E os custos relacionados à compra e venda de um imóvel? Isso também é muito importante. Muitas vezes as pessoas compram os imóveis, têm o dinheiro contadinho e aí são pegas de surpresa porque existem custos para transferir o imóvel para o nome de quem está adquirindo. Quais são esses custos? Se não tem financiamento, o comprador vai gastar com a confecção da escritura que é feita pelo cartório. Se tem financiamento, vai gastar com a confecção do contrato de financiamento, que é praticamente o mesmo valor da escritura. Posteriormente, tem o pagamento do imposto de transmissão de bens imóveis. E, por fim, as custas para transferir o imóvel para o nome do comprador. Esses valores são consideravelmente altos. Por exemplo, no local onde eu resido, o valor que a gente gasta para transferir o imóvel para o nome do comprador gira em torno de 3% sobre o valor do imóvel. Então, pessoal, é importante fazer uma simulação de todos os gastos que vocês vão ter para transferir o imóvel para o nome de vocês, para não serem pegos de surpresa. Lembrando que, se o imóvel adquirido for o único imóvel de vocês, se vocês vão usar esse imóvel para fins residenciais e financiaram esse imóvel através do sistema financeiro de habitação, vocês têm direito a um desconto de 50% no registro do imóvel. Para conseguir esse desconto, vocês deverão preencher a próprio punho uma declaração dizendo que vocês preenchem os requisitos e requerendo o desconto. Vocês vão pegar essa declaração juntamente com o contrato de financiamento e entregar no cartório de registro de imóveis correspondente para que eles transfiram o imóvel para o nome de vocês e apliquem o desconto dos 50%. Então, pessoal, resumindo, o que é necessário quando se compra um imóvel? Primeira providência, pegar uma matrícula atualizada com certidão de ônus. Estando tudo certo, é necessário pegar certidões dos vendedores e do imóvel. Posteriormente, se vocês vão financiar o imóvel, é importante fazer uma simulação junto ao banco que vocês querem financiar e verificar se vocês têm condições de obter esse financiamento. Posteriormente, vocês vão analisar o contrato de promessa de compra e venda. Uma vez assinado o contrato de compra e venda, vocês vão passar para a confecção do contrato de financiamento ou da escritura pública do imóvel, conforme o caso. Se tiver financiamento bancário, é o contrato de financiamento. Se não tiver financiamento bancário, vocês vão fazer a escritura deste imóvel. Com a escritura ou com o contrato de financiamento assinado, vocês vão levar o documento correspondente junto ao cartório de registro de imóveis para transferir o imóvel para o nome de vocês, certo? Vocês viram como a compra e venda de um imóvel requer muita atenção e providências? Pois é, tudo isso e muito mais eu falo lá na nossa plataforma colaborativa Legalmente Protegido. Por apenas R$ 9,90 você tem acesso a uma infinidade de conteúdos jurídicos que vão te auxiliar nas questões do dia a dia. Vou deixar aqui embaixo o link da nossa plataforma e vou deixar aqui também o link de um vídeo na qual eu falo sobre a usucapião de bens imóveis.